Agora a gente vai conversar com a professora da Universidade de Brasília, pesquisadora do Observa DF, professora Ana Maria Nogales. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela participação, em especial nesse dia, professora. Obrigado. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia aos ouvintes. E eu parabenizo todas as mulheres nesse dia. Bom dia, professora. A gente que agradece aqui a participação para falar de um assunto que tem até um pouco a ver com o que a gente estava falando no CBN Saúde, né? Nosso assunto foi aqui a laqueadura, né? Principalmente com foco aqui na lei que já está em vigor, que dispensa o aval do cônjuge, né? Para poder fazer esse procedimento. E o Observa DF, o grupo, desenvolveu aí uma pesquisa que é basicamente um olhar sobre a maternidade no Distrito Federal. Aquela velha questão, ter ou não ter filhos. E pelo que eu dei uma olhada aqui, né, professora, nesse levantamento, cada vez menos, né, as mulheres parecem estar optando por ter filhos aqui no Distrito Federal. Conta um pouquinho pra gente sobre o estudo. Sim, esse é o mais recente estudo do Observa DF e nós vimos, né, a evolução da natalidade e fecundidade no Distrito Federal e também levantamos com base na pesquisa distrital por amostra de domicílios, né, o percentual de mulheres que não têm filhos. Então nós vimos que cada vez mais as mulheres têm menos filhos e em idades mais avançadas, ou seja, em momento mais tardio. Isso acontece para todas as mulheres do Distrito Federal. Mas nas regiões de mais alta renda, essa fecundidade é muito menor, ou seja, as mulheres têm muito menos filhos e mais tardiamente, entre os 30 e 39 anos. Já nas regiões de mais baixa renda, as mulheres têm um pouco mais, né, filhos, né, um número médio um pouco maior, mas ainda muito baixo, abaixo do chamado nível de reposição, e de uma maneira mais jovem, entre os 20 e 29 anos. E nas áreas de mais baixa renda, a fecundidade adolescente ainda é uma questão a ser, né, bastante averiguada. Aí, né, a gente tem que ter uma atenção nessa fecundidade de meninas adolescentes. Professor, me parece que esses dados seguem uma tendência que é nacional, né? Existem aspectos específicos aqui do DF nessa questão? Olha, o comportamento da fecundidade, ela é, na verdade, internacional. A gente tem visto, né, já ao longo desses anos, no Brasil, já há muitos anos, a gente vê a queda da fecundidade. Nos últimos anos, a partir de 2010, a gente viu que no DF teve uma aceleração no ritmo de queda. Antes, né, os nossos níveis se comparavam com a região norte, nós éramos uma população jovem, né? E agora nós estamos com uma média de taxa de natalidade próxima ao do Brasil, né? Um pouco acima do sul e do sudeste, mas em níveis muito baixos. Agora, o Distrito Federal tem um destaque com o envelhecimento, né, da idade ao ter filhos. As mulheres estão tendo filhos muito mais tarde. Então, tivemos um aumento da fecundidade entre os 35 e 39 anos e 40 e 44 anos. E uma queda acentuada da fecundidade nas idades mais jovens. Então, a nossa estrutura etária da fecundidade é muito mais envelhecida do que nas outras regiões do país. E, professora, o que explica esse comportamento, essa mudança no comportamento? Olha, são vários fatores que têm explicado. Inicialmente, a gente tem uma maior escolarização das mulheres. Então, o fato das mulheres alcançarem maiores níveis de escolaridade, isso tem tido um impacto muito grande no número de filhos, ou seja, quanto maior a escolaridade, menor o número de filhos. Outra questão é a inserção ao mercado de trabalho. Então, a construção de uma carreira
sólida, reconhecida, muitas vezes tem uma incompatibilidade com a maternidade. É requisito, né, que você tenha disponibilidade de tempo para aquela sua carreira, e quando você vê, o tempo passou e a sua oportunidade, porque as mulheres têm um período reprodutivo determinado, né, a partir dos 30, 35 anos, a fertilidade cai e as mulheres não têm dificuldade, aquelas que quereriam ter filhos, não têm. Outros fatores, né, que também são importantes nessa manutenção de níveis muito baixos de fecundidade, é o que a gente chama, né, de equidade de gênero, tanto dentro do lar como fora do lar. Por exemplo, a divisão desigual do trabalho doméstico. Às mulheres sempre cabe a maior carga do trabalho doméstico, né? Então, essa questão do trabalho doméstico e cuidado com os filhos, também isso pesa na decisão das mulheres, né, quererem ter seus filhos. E outra questão que se coloca também é o parceiro, né, a relação com o parceiro. Hoje é muito importante para a mulher, né, ter, né, um parceiro com quem ela possa compartilhar, né, essa criação dos filhos. E isso no passado, né, a criação dos filhos estava somente no espaço feminino das mulheres. Hoje não, hoje essa criação dos filhos é compartilhada com os parceiros, né, com o parceiro, né, e o papel do homem, né, nesse cuidado dos filhos é cada vez mais requerido pela mulher. No período da pandemia, a gente ouvia muitos relatos dos casais dizendo que estariam adiando ali, pelo menos por um período, essa maternidade, esse filho, por diversas questões, né, da insegurança da própria pandemia. O recorte da pesquisa já consegue detectar esse comportamento em números, professora? Olha, nos anos pandêmicos nós tivemos uma queda excepcional do número de filhos, muito forte, principalmente entre as mulheres de mais baixa renda, entre média e baixa renda. A fecundidade entre as mulheres de alta renda também sofreu um impacto, mas já era muito baixa. Então, realmente, os anos pandêmicos, ao contrário que inicialmente se falou, né, que as pessoas em casa, então teria aí um chamado baby boom, né, por causa da pandemia, todo mundo junto em casa, muito pelo contrário. Em momentos de incerteza, as mulheres decidem não ter filhos. Então, isso aconteceu nesses anos pandêmicos em todo o país. Nós tivemos uma redução muito severa e importante e que não sabemos se ela vai ser retomada. Porque muitas vezes, em momentos de crise, a gente fala assim, em momentos conjunturais, a fecundidade ela é interrompida e depois ela é realizada, né, em outro momento. Mas nós estamos vendo que esses níveis mais baixos parecem, pelo menos os dados preliminares de 2022, parecem, né, manter esses níveis mais baixos de fecundidade. Professora, a gente consegue enxergar no estudo as diferenças entre as regiões administrativas aqui do Distrito Federal? Por exemplo, esse recorte socioeconômico, de que forma ele aparece na diferença entre as mulheres da estrutural para as mulheres do Plano Piloto, do Lago Sul e do Lago Norte? Olha, essas diferenças são muito marcadas, né? Num território que é extremamente desigual, também, né, as trajetórias das mulheres com relação à maternidade é muito diferente. As mulheres, né, nas regiões de mais alta renda, elas têm filhos muito mais tarde. Tem um número menor de filhos e muito mais tarde. E as mulheres, né, nessas mais alta renda são escolarizadas nível superior, né? Grande parte delas, a grande maioria, né, tem nível superior. Nas de mais baixa renda, a fecundidade acontece em momentos mais jovens, né? Elas têm um número maior de filhos, mas essa questão da maternidade em idade mais jovem implica, muitas vezes, na evasão escolar, numa dificuldade na inserção no mercado de trabalho, e a gente viu que entre as mulheres que têm filhos,
né, entre 20 e 39 anos, nas RAs, como, né, você mencionou, Itapuã, estrutural, né, 52% dessas mães estão naquela categoria que nem estuda nem trabalha. Ou seja, entre 20 e 39 anos. Pessoas, mulheres jovens, né, que deixaram, né, a sua escolarização, né, e também não conseguem uma inserção produtiva. Por quê? Porque estão cuidando dos seus filhos. Professora, com esses dados, o que o Observa-DF sugere como política pública para o governo do Distrito Federal para enfrentar essa nova realidade demográfica? Pois é, aqui a gente tem realidades díspares, não é? Então, a gente tem que ter políticas públicas, né, amplas, que atendam a todas essas demandas. Nós elencamos algumas, trouxemos alguns aspectos que estão nas agendas internacionais, como a questão, né, da educação sexual e reprodutiva para meninos e meninas, né, que seja uma educação nas escolas, né, muito mais, esse processo mais fortalecido. Outra questão, equidade de gênero, que está entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas outras questões mais próximas à nossa realidade, a gente coloca a questão de ampliação, né, de vagas em creches públicas de qualidade, porque muitas dessas mulheres não conseguem inserção no mercado de trabalho porque não tem com quem deixar seus filhos, né? Outra questão também é ampliar, né, o acesso de meninas que tiveram filhos precocemente nas escolas. Muitas delas deixam as escolas porque não tem com quem deixar os filhos e a escola não aceita essa menina com um bebê. Então, nós temos que atender às várias situações, né, e pensar, né, em dar condições para que essas meninas, mulheres, possam ter, né, seus filhos, se quiserem ter, quando quiserem. Muito bem. A gente agradece aqui a participação da professora Ana Maria Nogales, trazendo todos os detalhes a respeito dessa pesquisa do Observa-DF. Quem quiser ter todo o material, a professora, é possível acessar até para... Acho que é um conteúdo super importante para quem discute essa área e até para os órgãos públicos discutir essas políticas. Como é que faz para ter acesso ao material completo? Olha, o material completo está disponível na nossa página, que é observadf.org.br, tá? E a gente também, né, tem o nosso perfil no Instagram e nós temos um canal no YouTube, Observa-DF. Então, se você colocar ali no Google, você encontra facilmente. E uma última palavra, claro, se me permite, Bruno, eu queria chamar a atenção que a manutenção de baixos níveis de fecundidade tem uma implicação forte no processo de envelhecimento populacional. Então, com famílias pequenas, nós teremos aí muitos desafios no cuidado dos nossos idosos, que a gente já começa a ver como é difícil famílias que têm pessoas idosas, ainda você pode compartilhar com seus irmãos, primos, etc. Mas em famílias pequenas, né, a gente terá aí muito poucos cuidadores, né, dentro da família. Então, a gente coloca isso para a sociedade, para o Estado, né, esses desafios numa população, né, extremamente desigual, com fecundidade baixa e envelhecida. Então, nós temos que repensar, né, essas políticas. É uma mudança muito grande para o Distrito Federal, que era tido até aqui como uma unidade da federação de população com maioria jovem, né, professora? Agora a gente vive essa queda na taxa de fecundidade e, consequentemente, o envelhecimento da população e, como a senhora bem destacou, com uma quantidade menor de rede de apoio de cuidadores no futuro. A política pública tem que começar a ser pensada agora, porque lá na frente a gente vai ter que enfrentar essa questão, né?
Isso mesmo, e eu acho que a grande contribuição da demografia é que a gente pode prever o nosso futuro, né? Então, dadas as taxas hoje, né, e a gente está vendo o número de nascimentos, essa será a nossa população do futuro. Ou seja, daqui 20 anos, são esses nascidos que terão aí 20 anos, a menos daqueles que, né, saírem, né, do Distrito Federal. Mas a gente pode prever, né, com muita segurança, qual será, né, o nosso perfil demográfico daqui 20 anos. Então, isso é muito importante, porque a gente já está alertando e a gente pode começar a construir uma sociedade mais equitativa, né, e que a gente possa oferecer serviços públicos à população, né, que demanda na faixa etária que ela demanda. Professora, rapidamente, ainda tem um tempinho, o fato de, no Distrito Federal, a gente ter uma quantidade grande de servidoras públicas, né, que pela própria natureza do trabalho tem a estabilidade, isso influencia de alguma forma na decisão de ter ou não ter filhos? Olha, na verdade a gente tem aí um impacto importante, né, das mulheres de mais alta renda, né, e sim, a gente tem entre a mais alta renda, as mulheres têm mais alternativas de trajetórias, né, tem mais escolhas. Então, esse padrão também, né, esse comportamento pode ser disseminado entre outras mulheres. Então, você vê, né, muitas mulheres decidem ter menos filhos, né, ou não ter filhos, para investir na sua própria carreira, no seu próprio lazer, né, nos seus desejos, né, vários. E isso tem, sim, um impacto. Então, são estudos que vêm, né, mostrando que essas novas dimensões que aparecem nas trajetórias femininas, elas vão sendo disseminadas. E talvez isso, não tem uma pesquisa específica no Distrito Federal, mas esse imaginário, né, de que você tenha menos filho e possa alcançar, né, mais prazeres ou realizar seus sonhos, né, mais tarde, e isso certamente, né, impacta as trajetórias de outras mulheres de outras classes sociais. Maravilha. Agradeço aqui mais uma vez a participação da professora Ana Maria Nogales. Professora, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo dia de hoje e até a próxima. Até a próxima, agradeço muito. Mariana, Bruno, muito obrigada. 11h.